Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Eu sou a Jaqueline Cavalcante, astróloga e terapeuta holística. Aqui nesse canal eu falo sobre astrologia, sobre espiritualidade e sobre autoconhecimento. Se vocês gostam desse conteúdo, já deixe o seu curtir, o seu joinha, já se inscreva aqui nesse canal e mande para os amigos e amigas que gostam de astrologia, de espiritualidade e de terapias também. Bom, no vídeo dessa semana eu queria trazer um tema para vocês, que foi um dos temas que falei com as alunas do curso de astrologia, que é sobre planetas retrógrados no mapa astral. Se você gosta de astrologia, se você tem pelo menos uma base dela, você sabe que os planetas dentro do mapa, ele vai falar sobre padrões de comportamentos, eles vão falar também onde está a sua força, qual é a energia que você se expressa na vida. Cada planeta, ele vai se vestir de algum signo. Então, a forma que a pessoa vai se comportar, como, por exemplo, um Marte num determinado signo, fala sobre algo. Eu vou deixar aqui, em algum lugar na tela, os vídeos que eu falei sobre o Sol, falo sobre Lua, falo sobre Saturno, falo sobre o Marte nos signos também, porque aí você vai compreender um pouco mais sobre o planeta em si, a energia dele, e também, ele nos signos. Porque aí vai compreender um pouco mais porque algumas pessoas agem de forma diferente das outras, porque tem pessoas que valorizam mais a matéria, tem pessoas que valorizam mais coisas mais românticas, coisas mais espirituais e místicas, e os planetas eles vão explicar tudo isso dentro da astrologia. Formas de ganhar dinheiro, formas de se relacionar, esses são os planetas. Porém, dentro da astrologia existe um campo onde nós estudamos os planetas retrógrados. O que é a retrogradação? Primeiro que nós estamos vendo os planetas aqui da Terra. Então, todo o movimento celeste dele vai ser com base aqui na Terra. E o movimento retrógrado, aparentemente, representa que aquele planeta está andando para trás. Então, tem pessoas que dentro dos seus mapas natais têm planetas retrógrados, ou seja, o planeta está andando para trás. É um planeta que ele não está funcionando na sua maior potência, vamos assim dizer. E isso vai afetar, sim, na parte psicológica da pessoa, vai afetar um comportamento dentro dela. E normalmente são os clientes que chegam e falam assim, por que eu tenho esse problema de comunicação? Por que eu tenho tal problema no relacionamento? Isso é muito difícil de eu resolver internamente. Já levei na terapia, já levei no psicanalista, já fiz constelação, já fiz um monte de coisa, mas ainda não compreendi. Então a astrologia vai traduzir esse planeta, principalmente o retrógrado, no comportamento dele, no que seria no movimento direto e o que significa o movimento retrógrado, tá? Mas vou dar uma aula bem rapidinha para vocês do que seria essa visão do planeta andar para trás. Primeiro que planetas não andam para trás, todo o cosmos estão em movimento, tá? Tudo tá vivo, tudo tá se movimentando, tudo tá em expansão. Quando você vê astrólogo falando assim, Mercúrio vai andar para trás, é porque aparentemente ele vai andar para trás. Não é literal. Nunca imaginem, não acreditem que existem planetas andando para trás. Mas assim, imagina que você tá na estrada, você tá vindo aqui a 90 por hora. Tô na estrada, tô tranquila, e aí todos os outros carros estão andando a 90 por hora. Mas aí, vamos pensar que você quis acelerar. De 90 por hora, eu fui para 120. Os carros que estão do lado, eles vão começar a ficar para trás, certo? Antes estávamos andando juntos, 90 a 90, estavam no movimento junto. Agora eu estou indo no movimento mais rápido do que quem está aqui a 90 por hora. Então, isso representa que quem está andando a 90 por hora vai continuar andando a 90 por hora, mas quem está a 120 vai olhar para trás e vai falar assim, olha, esse aqui parece que está andando para trás, parece que ele está parado, mas só muda a percepção deste aqui. Então, quando, por exemplo, o Mercúrio está retrógrado, significa que o movimento dele perante a Terra, a velocidade dele muda. Quando Marte está retrógrado, a velocidade de Marte muda referente à Terra. Quando Vênus está retrógrada, quando Júpiter está retrógrado, Saturno, Netuno, Urano, Netuno e Plutão. Isso só muda a percepção. Mas todo planeta retrógrado, depois ele volta com o seu movimento direto. Então aquele que estava se acelerando, chega uma hora que ele reduz e aquele outro volta a acompanhá-lo. Ficou claro para vocês? Se ficou claro, vocês comentem aqui. Então assim, o que os planetas eles representam? Eles são movimentos psíquicos. E o movimento retrógrado faz com que a pessoa tenha dentro de si
uma revisão, ela sempre está revisando. Então ela vai ter travas internas. É uma pessoa que vai demorar mais para resolver. Ela sofre também em alguns processos. Ao invés dela ser uma pessoa decidida, eu vou, eu penso, eu decido, eu ajo. Não, ela demora mais. Ela precisa do seu tempo para evoluir. Mas existe em si, o planeta retrógrado, um movimento de internalização. A pessoa, ela volta mais para dentro de si. Ela precisa de mais tempo com ela internamente para depois se expressar. Então, uma das características de comportamento, se você tem planetas retrógrados no seu mapa, é refletir antes de agir. Você não é uma pessoa impulsiva, você reflete. Cada planeta vai falar onde você reflete, mas normalmente você reflete, você sente que tem algo dentro de si, os processos são mais demorados, são mais profundos. Normalmente você repete lições até compreender. Então, os planetas retrógrados, eles falam que você vai viver situações, né, que vão ser diferentes das outras pessoas, mas você precisa dessa pausa primeiro, né, dessa lentidão para depois externalizar aquilo ali. Quem tem um planeta, por exemplo, Mercúrio retrógrado dentro do mapa, por quê? Porque o Sol e a Lua são astros que nunca andam para trás, tá? Mas de Mercúrio a Plutão, todos entram em movimento retrógrado. Então é muito comum ter planeta retrógrado dentro do mapa, tá? O Mercúrio é um planeta que ele fala muito sobre a mente, ele fala sobre o raciocínio em si. Uma pessoa que pensa, até o processo de aprendizagem. Então quem tem o Mercúrio retrógrado dentro do mapa pode ser uma pessoa que tem uma lentidão para aprender. Pode ser uma pessoa que tem até a comunicação mais tardia, se comunica em determinada idade da vida, por exemplo, aquela criança que demorou para falar, demorou para se expressar. E pode ser um adulto que tenha medo de falar, pensa muito antes de falar. Por quê? Porque pode ter medo de ser mal interpretado. Um dos bloqueios de Mercúrio retrógrado dentro do mapa é a pessoa que tem bloqueio de expressão, medo de falar. É uma pessoa inteligente, profunda e analítica, mas guarda tudo para dentro de si. Pensa demais antes de falar. E aí, na hora de falar, às vezes pode sair atropelando tudo. Então, o desafio do Mercúrio retrógrado dentro do mapa é o equilíbrio disso. É você entender que a sua mente funciona de uma forma diferente dos outros. Não tenha medo de falar, não tenha medo de se expressar, não ature tudo que façam contigo. Essa seria a aprendizagem, né, de um Mercúrio retrógrado. A Vênus retrógrada, bom, Vênus representa muito os amores, as relações. Então, quem tem Vênus retrógrada pode ter uma autoestima muito frágil, uma autoestima muito baixa e pode passar pelo medo de se entregar nas relações, medo do amor, medo de se relacionar e quando entra num relacionamento, pode até se recolher. Eu recolho as minhas emoções, eu evito ser vulnerável porque posso ter um medo de ser abandonada, posso ter um medo de ser rejeitada, eu tenho vergonha da minha imagem, eu tenho vergonha da minha sensualidade. Quem tem Vênus retrógrado no mapa tem que trabalhar muito a questão do amor, da autoestima. Você precisa entender que relacionamentos, eles são uma troca. Eu não posso dar demais, eu não posso receber demais, tudo tem que ter um equilíbrio. Então a Vênus retrógrada fala sobre isso. Quem tem dentro dos mapas pode sentir baixa autoestima, pode se sentir inapropriado dentro do amor, pode ter uma dificuldade na questão de se relacionar mesmo, quando entra num relacionamento tem dificuldade de criar intimidade. Então a Vênus retrógrada traz para si, né, no seu mapa, um desafio de amor não dói. O que dói, né, são as pessoas que se relacionam errado. Então aprenda a se relacionar primeiro consigo mesma para depois se relacionar com os outros. Quem tem Marte retrógrado, Marte ele fala sobre impulso, sobre ação, sobre coragem, né? Ele fala sobre como a gente vai agir e confrontar os outros. Andando para trás, quem tem Marte retrógrado tem muito medo do confronto. Tem muito medo de agir, tem medo do próprio poder porque tem medo de machucar alguém. Marte retrógrado vai fazer você pensar 2 vezes antes de você agir. Ele vai falar, pera, calma, né? Não aja de forma impulsiva. Só que às vezes a pessoa ela contém tanto que ela reprime aquela energia. Então ela tem uma raiva contida. E não deixa de ser agressivo, mas vai ser o passivo agressivo. Um dos maiores desafios do Marte retrógrado é você usar a sua força de forma estratégica. Use sua força com sabedoria.
trabalha autodefesa, porque senão seu mundo interno fica explosivo, você fica demorando para decidir, você não age, fica em cima do muro. Isso é muito típico de Marte retrógrado. E o que ele quer dizer para você é que você pode agir, acha no seu tempo, mas não deixe de agir, porque é muito comum quem tem Marte retrógrado se denominar covarde. Já atendi muita gente falando, eu sou muito covarde, fico em cima do muro. Eu deixo as coisas acontecerem e depois eu perco o timing das coisas. Então, Marte retrógrado, ele fala que você pode agir, mas aja com sabedoria. Bom, Júpiter e Saturno são planetas sociais. Então, de Mercúrio a Marte, nós temos os planetas pessoais, impacta mais a personalidade. Júpiter e Saturno são planetas sociais, então quando eles ficam retrógrados, grande parte das pessoas que nascem em um determinado período, por exemplo, de 4 a 5 meses, tem Júpiter e Saturno retrógrados. Então, Júpiter é um planeta que fala muito sobre a expansão, a fé, né? É o buscador, eu vou atrás de um propósito. Então, o Júpiter retrógrado, a pessoa ela tem dentro de si uma oscilação na fé. Muitas vezes é uma pessoa que tem medo de acreditar, medo da própria grandeza, medo da espiritualidade. São pessoas que têm medo, às vezes, de buscar outras filosofias de vida, outras formas de enxergar o mundo. E muitas vezes tem medo mesmo de encontrar a espiritualidade e se enganar. A busca espiritual de um Júpiter retrógrado é muito interno, é muito para si, é um questionador nato. Mas você tem que acreditar na sua grandeza. Você pode ir para o mundo, você pode expandir e crescer. Não tenha medo de ser grande, não tenha medo de ir além fronteiras, se você tem um Júpiter retrógrado no seu mapa. Já Saturno retrógrado, bom, Saturno ele já fala sobre responsabilidade, ele já fala sobre inseguranças, onde estão os meus medos. Saturno ele já tem um tom de medo mesmo, você dá os passos saturninos com inseguranças e com o tempo você vai criando autoridade naquilo ali, você amadurece. Quando o Saturno está retrógrado, a pessoa com ela mesma, ela tem muito medo de falhar. E por ter medo de falhar, ela tem uma sensação que ela tem que sempre provar o seu valor. Eu sempre tenho que provar o meu valor, eu sempre tenho que provar que eu tenho a minha autoridade aqui, eu tenho que provar para as pessoas que eu sou mestre disso aqui. Então, o Saturno retrógrado no mapa fala sobre uma pessoa muito autocrítica com ela mesma. Muito medo de errar, muito medo de falhar. E você não tem que ter vergonha da sua vulnerabilidade. Você não tem que ter vergonha dos seus aprendizados. Esse peso emocional que você carrega tá aí para te ajudar. Trabalhe essa dificuldade que você tem de confiar na sua própria autoridade. Saturno te faz ser mestre, te faz ser sábio. Vou deixar um vídeo aqui que eu falo muito sobre Saturno. Então, o Saturno retrógrado é a pessoa que se torna um mestre, um líder, com maturidade. Então, você não precisa provar nada para ninguém. Prove para si mesmo. Essa é a mensagem de um Saturno retrógrado dentro do mapa. Aí nós chegamos nos planetas geracionais, Urano, Netuno e Plutão, que têm os seus movimentos mais lentos. Normalmente a retrogradação dura até 6 meses. Sentimos, né, a geração sente os planetas retrógrados, mas quem tem nos seus mapas também. Urano, ele é um planeta que ele fala muito sobre autenticidade. Eu quero ser livre, eu quero me sentir livre, eu quero ser aceito, ou às vezes eu não preciso ser aceito, mas Urano ele vai trazer para nós o grito de liberdade. E quem tem Urano retrógrado dentro do mapa, muitas vezes vai ter essa dificuldade de se encaixar nos grupos. Vai ter também uma originalidade que é escondida. Ela quer ser original, ela quer ser diferente, mas muitas vezes ela vai ter um conflito entre pertencer e ser autêntico. Ela vai repensar muito eu vou chocar as pessoas. Eu quero ser autêntica, mas para isso eu vou ter que enfrentar os grupos. Eu vou ter que chocar as pessoas. Então ela tem esse medo de não se encaixar. Que Urano vem para dizer assim, seja diferente. Tá tudo bem você ser diferente, não tem nenhum problema. São as pessoas que se sentem o ET do zodíaco. São os aquarianos, por sinal. Mas o Urano retrógrado ele fala muito sobre isso. Então, não tenha medo de ser diferente demais. Não tenha medo de mostrar sua genialidade. Você pensa diferente, você tem ideias diferentes e você quer lançar ela para o mundo. Mas por pensar demais no que o mundo vai achar ou por querer chocar todo mundo, você se trava. Seja de forma uraniana, haja, rebele, tenha essa coragem para ser autêntico, ouse ser você mesmo. Aí temos Netuno retrógrado.
Netuno é um planeta que ele fala muito sobre a espiritualidade, sobre a sensibilidade. É um planeta que ele vai falar também sobre como nós somos um pouco os médiums. E aí, Netuno, quando ele entra no movimento retrógrado, a pessoa ela tem muita espiritualidade, muita intuição, mas tudo isso fica reprimido. E pode ter um medo do que é invisível, o medo da entrega espiritual. Você tem muita sensibilidade se você tem Netuno retrógrado no seu mapa, mas você talvez tenha dentro de si uma confusão emocional, não sabe o que fazer com o que você está sentindo, com esses pressentimentos, com essa intuição. Então, quando o Netuno retrógrado ele fala com você, a sua intuição fala, faça dessa forma, talvez você tenha medo, talvez você fuja da sua própria intuição, ela está falando com você. Tá? Essa fuga interna, esse medo de perder esse controle, faz você ter dificuldade de confiar nas suas próprias percepções. Então, o Netuno retrógrado ele te convida a confiar, a ouvir, a seguir os seus sonhos, a seguir a sua intuição sem medo. É posicionamento de médiums também, tá? E aí nós temos Plutão retrógrado. Bom, Plutão ele é o planeta das grandes transformações, dos renascimentos. Eu morro e renasço com Plutão, né? Eu deixo ir uma parte minha que não serve mais para eu poder renascer. Então, para isso, eu tenho que ter poder. Plutão retrógrado dentro do mapa, a pessoa ela tem muito medo do próprio poder. Muito medo de realmente largar tudo. Porque Plutão ele vai falar assim, sua vida nova custa sua vida antiga. Então, é típico de alguns Plutões retrógrados viver uma vida secreta, ocultar as suas emoções, ter a tendência de guardar alguns traumas, algumas emoções por muitos anos. E isso é o que atrasa você de, sabe, renascer, de você deixar ir o que tiver que ir, viva, né? Abandone esses medos, abandone esses traumas. Plutão ele fala assim que você é capaz de renascer. Você é capaz de renascer das cinzas. Você está no fundo do poço. No fundo do poço existe, né? Um trampolim para você poder voltar. Então, as autotransformações profundas vêm com Plutão. E quando ele está retrógrado, você segura isso. Você quer controlar, você não quer deixar que as coisas terminem. Você não quer deixar que as coisas morram. Mas Plutão está ali para te dizer, renasça. Deixe os seus instintos virem. Para de medo, abandone esses medos e confia no seu próprio poder. Tá? Plutão retrógrado dentro do mapa pode falar de memórias traumáticas que você tenha, que talvez impeça essa transformação que você tem que viver. E eu quero deixar claro o seguinte, que planeta retrógrado não fala sobre um problema, ele não tem que ser consertado, ele precisa ser integrado. É uma energia voltada para dentro, mas o trabalho interno, você se conhecer, você trabalhar suas travas comportamentais, você entender que essa energia ela só funciona de forma diferente, mas não tem nenhum problema. Isso é autoconhecimento, até para você parar de repetir padrões, e você se sente mais conectado consigo. Quando a gente estuda astrologia, você estuda o seu mapa astrológico, você conhece as suas fortalezas, seus dons e você entende das suas sombras. E planeta retrógrado no mapa é um ponto kármico. Coisas que você não resolveu em outras vidas, você tem que resolver agora. Então, trabalhe internamente os seus planetas retrógrados, o que ele significa, né? Qual que é a sua dor primária também. E se você tiver alguma dúvida sobre atendimentos, né, astrológicos, quiser entender um pouco mais, quiser que eu te ajude a interpretar o seu mapa, ou se você quiser cursar astrologia, estudar astrologia, entender um pouco mais sobre si mesmo, você pode me mandar uma mensagem aqui embaixo, que vai ter as minhas redes de contato, ou deixa aqui nos comentários se você conhecia sobre planetas retrógrados, se você tem dentro do seu mapa e se esse vídeo te ajudou em alguma coisa, tá bom? Agradeço a presença de todos vocês, vejo na próxima semana, um beijo e até lá. Tchau, tchau!